Olá, sou Denis Olivetti com temas de liberalismo de direita. O tema de hoje é: não tenho provas, mas tenho convicção. Bom, isso dizem, os mascadores da Zaleia, que foi dito na explanação do Ministério Público em relação à denúncia do senhor Lula, tentando salvar papai Lula de qualquer jeito. Mas eu fui lá, revi a explanação dos procuradores e não achei essa frase em lugar nenhum. O que eu pude achar é o seguinte: logo no início, o senhor procurador lá, Deltan Dallagnol, ele fala a seguinte frase, abre aspas, provas são pedaços da realidade que geram convicções sobre um determinado fato ou hipótese. Então ele diz que provas geram convicções, certezas. E isso aqui nada mais é do que uma frase de teoria geral do direito, de filosofia do direito, falando sobre provas, mas não está falando realmente sobre o caso ainda. E outra frase dele com convicção aparece quando ele está respondendo aos jornalistas na coletiva de imprensa. E aí ele fala também, abre aspas, dentro das evidências que nós coletamos, a nossa convicção com base em tudo que nós expusemos é que Lula continuou tendo proeminência nesse esquema. Então ele fala que eles têm convicção de que Lula tem proeminência nesse esquema. Tem certeza que Lula tem proeminência nesse esquema. E é isso. Então a questão da convicção e prova é só até aí. Mas só que não é bem isso, que os mascadores da Zaleia estão falando. Porque o Deltan Dallagnol, ele fez aquela explanação inicial, onde mostrava o projeto de poder do PT, mostrava o Lula como grande cabeça da propinocracia, mostrava ele como amigo de todos os que estão sendo indiciados e presos no Petrolão, ele como grande cabeça do Petrolão, mostrando ele como responsável pelo desvio de 6,2 bilhões de reais em propina, do esquema completo de todas as pessoas envolvidas, gerando um prejuízo de 42 bilhões de reais. Mas aí ficou a pergunta, e qual é o que a gente pode calcular até agora que o senhor Lula desviou pessoalmente, apenas o quinhão dele? E para isso entrou o senhor Pozzobon. E aí ele explicou a questão da lavagem de dinheiro do senhor Lula, através do triplex e através do acondicionamento de seus bens pessoais por uma empresa custeada pela OAS. Então a OAS pagava então para o Lula, indiretamente ao Lula, para reformas nesse apartamento, para a compra do apartamento, para manter os seus bens pessoais no local correto de armazenamento. Então essa era a lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro é por meios indiretos. E a lavagem de dinheiro está aqui na lei 9.613, de 3 de março de 98, que ela diz assim: dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Então veja, lavagem, até ele põe entre aspas, ou ocultação de bens. A palavra certa é ocultação de bens. E aí no primeiro título aqui, dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. E artigo 1º, ocultar ou dissimular, que é até um sinônimo de ocultar, a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal. Então o que é a lavagem de dinheiro? Nada mais é que a ocultação de bens. Então quando você pega um traficante aí, ele não tem os bens no nome dele, está tudo oculto. O que a gente chama isso na gíria? Teste de ferro, laranja. Então quando você incorre no crime de lavagem de dinheiro, você está ocultando bens. E quando você oculta bens, ele não está no seu nome. Você não tem escritura da fazenda, você não tem escritura da casa, você não tem um cheque passado no seu nome para o antigo proprietário. Você não tem esses requisitos. Como que você prova um crime desse? Por meios indiretos.
Como? Transferências bancárias, encontro entre as pessoas, né? Coincidência de valores que passam entre contas. Então, é dessa maneira que você prova, por meios indiretos. Então você não tem provas óbvias. Você não tem lá a assinatura do Lula, por exemplo, comprando triplex. Quem comprou o triplex é a OAS. Mas não tem lá a assinatura dele. Tem a assinatura de alguém em nome da OAS que foi pago. Tá? Então é uma corrente, né? Então é assim que funciona a lavagem de dinheiro. Então o senhor Pozzobon diz assim: olha, vamos entender o crime que está incorrendo. O crime que ele está incorrendo é um crime indireto, que tem provas indiretas, mediatas, não imediatas. E eu vou deixar você com as palavras dele. Precisamos dizer desde já que, em se tratando de lavagem de dinheiro, ou seja, em se tratando de uma tentativa de manter as aparências de ilicitude, não teremos aqui provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento, pois justamente o fato de ele não figurar como proprietário do triplex da cobertura em Guarujá é uma forma de ocultação ou de simulação da verdadeira propriedade. Da mesma forma, na personalização e na decoração, os contratos com as empresas que forneceram os móveis ou executaram as reformas não são contratos onde Lula e sua família figurem ostensivamente, mas sim por intermédio da construtora OAS. Além disso, na mudança acontece da mesma forma. O contrato de armazenamento daqueles bens do ex-presidente não foi um contrato que foi celebrado em seu nome, mas sim no nome de uma empreiteira que estava ali concedendo vantagens indevidas, lhe pagando propinas de forma lavada. Perceberam, pessoal? Então, aí os mascotes aliados falam: não temos prova, não temos prova. Não tem provas nesse sentido. Não tem provas diretas. Mas tem prova de reunião entre eles, tem prova de visita, tem prova, né, de vários documentos que foram rolados na denúncia. E é por isso. Então, quando eles falam isso daí, é só para tentar abafar, tentar desviar a atenção, desviar o foco. Porque, na verdade, o Lula está super enrolado. Porque não é só isso, não é só essa pequena lavagem de dinheiro de poucos milhões, porque ele tem muito mais e ainda vão ser encontrados muito mais fazendas, friboi e tudo mais. E já foi, inclusive, aqui arrolado na denúncia processos, as delações premiadas, tudo falando em relação a essas coisas do Lula, do Petrolão. Então ele está totalmente enrolado e ele vai para a cadeia. Grande abraço, pessoal, e tchau, tchau.